Sei que os amados se assentaram, mas em reverência à palavra de Deus, coloque-se em pé. Nós vamos fazer mais uma leitura do Evangelho de Lucas. Agora, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Apenas os versos de 15 até o verso 21. De 15 ao 21 de Lucas capítulo 12. Amém? Eu observei, sempre a gente está aqui, irmão, a gente tem uma visão geral das coisas. Igreja cheia de visitantes. Sai do seu lugar, pegue na mão do visitante, abençoe o seu visitante, entendeu? Compartilhe agora, por exemplo, a leitura da Bíblia com o visitante. Verifique se o visitante está com a Bíblia aí. Porque se ele não tem Bíblia, por favor, compartilhe a sua Bíblia com o seu visitante, ok? Por exemplo, eu estou vendo aqui o visitante da Camila, perto do Júnior. A gente já vai compartilhar aí a Bíblia. Eu sei que a Bíblia está no telão, mas nunca com aquela palavra ali pertinho de você, tá bom? Diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia. Vamos orar. Amado Deus, graças te damos mais uma vez em nome de Jesus por essa espetacular oportunidade de falar do teu Evangelho, da tua palavra. Que o Senhor abra o entendimento de todas as pessoas que estão aqui em nome de Jesus e possam compreender de uma maneira íntima e profunda e pessoal a tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-se. Eu gostaria de rever o verso 15. Vamos ler juntos aí o verso 15. Nessa versão que o Paulo está colocando aí, o verso 15 diz assim, vamos ler juntos? E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Vamos repetir só essa frase aí, essa última frase. Diz assim: a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Eu queria falar um pouco sobre essa palavra que Deus tem colocado profundamente em meu coração. Do que consiste, em que consiste a vida de um homem? Em que consiste a vida de um homem? Nesse contexto aqui, Jesus estava fazendo o que ele mais gostava. O que é que Jesus mais gostava de fazer? Curas e milagres? Não. Jesus estava pregando a palavra de Deus, estava pregando a palavra de seu Pai, e Jesus estava versando sobre vários temas. Quer ver uma coisa? Vamos observar o verso 5, por exemplo. Na minha versão revista atualizada diz assim: eu, porém,
vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno, sim, digo-vos, a esse deveis temer. Jesus estava, por exemplo, pregando ali para aquelas pessoas que todas elas deveriam temer ao Deus Todo-Poderoso, que possuía poderes para, além de matar uma pessoa, lançar essa pessoa para sempre nas trevas do inferno. No verso 6 diz assim: não se vendem 5 pardais por 2 áceres, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Não se vendem aí os passarinhos, não se vendem vocês, nenhum deles Deus perde ou sai do controle a existência de nenhum desses passarinhos, mesmo que eles sejam tão insignificantes em termos financeiros. Avalie vocês. É como se Jesus estivesse na sua pregação dizendo assim para o homem: olha, cada um de vocês aqui, gente, cada um de vocês tem um grande valor diante do Deus Todo-Poderoso. No verso 7, Jesus diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Que ensino poderoso e maravilhoso! Não temam, porque até um fio de cabelo da cabeça de vocês está contado. Deus conta. Deus tem conhecimento e controle até sobre essas coisas, mínimas coisas. Jesus continua ensinando. É um poço de sabedoria. No 8 ele diz: digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vocês, cada um de vocês, tem que em um dado momento confessar Deus, a presença de Deus na vida de vocês diante dos homens, a necessidade do homem de assumir um compromisso com Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Cuidado, se algum de vocês, no sermão de Jesus, na pregação de Jesus, me negar diante dos homens, eu também vou negá-los quando estiver diante de meu Pai, o Deus Todo-Poderoso. Rapaz, eu só estou pegando alguns pontos aqui do sermão de Jesus Cristo. São muitos. Só coisas importantíssimas saíam da boca do Mestre, do Senhor. Mas de repente, olha só a situação. Lá no meio daquela grande multidão que estava ali, que era a plateia de Jesus, surge lá um gaiato, um sem noção. E esse carinha surge aqui do nada e diz assim: ei, mestre, para aí, mestre. Eu já passei por várias situações parecidas com essa aí. Para aí, mestre, para aí. Tem uma pergunta aqui para fazer para o senhor, posso fazer? Você pode, rapaz, fica à vontade. Olha a pergunta que ele fez para Jesus Cristo. Verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Ele chega e barra Jesus, o discurso de Jesus, a pregação, e disse: mestre, ô mestre, por favor, mestre, fala lá para o meu irmão para ele repartir
quadro na mente de vocês? Por isso que eu estou dizendo, o cara era sem noção, interrompeu Jesus Cristo e queria que Jesus Cristo repartisse, que desse um jeito no irmão avarento dele lá. Queria que fizesse logo a divisão dos bens do pai que tinha morrido, rapaz. Muita gente olha para Jesus Cristo como aquele cidadão, paz e amor, zen, que está sempre passando a mão como pastor, né? Pai, Jesus deu uma cortada nesse cara aqui. O verso 14 diz assim: mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Analisa a cena, meu irmão. Disse: ei, rapaz, quem foi que disse que eu sou juiz? Qual é a vara criminal, sei lá, o siglo que eu estou aí arrolada e eu tenho que repartir a herança de vocês? Quem foi que disse que eu sou um juiz da terra para repartir ali, resolver teus problemas desse tipo aí, rapaz? Te toca, rapaz. Cai na real, rapaz. Ô guri. Um dia desse estava lutando com um doido e ele veio lá da região ali de Brasília e tudo ele falava piá. Ô piá. Ô guri, ô piá, ô guri, ô piá. Se o Senhor Jesus fosse da mesma origem lá desse doido, que ele diz assim: ô piá, quem foi que te disse que eu sou juiz para repartir a tua herança entre ti, resolver o problema de você, seu irmão, dessas terras aí, rapaz? Daí Jesus diz assim para aqueles sem noção, diz o seguinte: guardai-vos de toda e qualquer, aí nessa versão da tela, cobiça, na minha, avareza. E Jesus diz mais: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Cuidado, rapaz. Eu estou desde faz horas aqui pregando. Eu estou pregando sobre a necessidade do homem me confessar. Eu estou pregando sobre a necessidade, sobre o valor do ser humano, da vida humana, que vale mais do que 2 pardais. Eu estou falando tantas coisas importantes aqui para vocês. Eu estou querendo livrar a tua alma do inferno. Ô, sem noção, que tu me vem com um questionamento desse, rapaz. A mesma coisa acontece todos os dias. Muita gente se aproxima da igreja somente pelos seus interesses pessoais e particulares. Esse homem aqui não estava interessado na pessoa de Jesus, ou no ensino de Jesus, ou na sabedoria que saía de sua boca. Ele estava simplesmente interessado, focado na sua questão particular, que era a intriga lá com o seu irmão, com o irmão dele, e repartir os seus bens e meter a mão na herança. Ele queria dinheiro. Pronto. Às vezes a gente chega para... Muitas pessoas se achegam até a casa do Senhor, a igreja. Aí quando chega na igreja, o pastor está falando aí, por exemplo, vivenciando aqui esse contexto, trazendo aqui para nós. De repente eu estou falando aqui sobre a certeza da salvação, ou sobre o ato de perdoar, mas o cidadão está sentado no banco e lá na caixa craniana dele, no coração dele, ele só está dizendo assim:
Rapaz, o que é que será que o meu problema vai ser resolvido mesmo? Não, eu quero um emprego. Então ele não veio para a igreja porque ele está precisando de Jesus. E lá no final ele disse: pastor, ora por mim aí para que Deus abra as portas para eu conseguir um emprego. Ele quer um emprego, ele não quer Jesus, ele quer um emprego. Entende isso? É a mesma situação. Ou então ele está enfermo, está doente, alguma coisa, aí o crente chega, o irmão chega, o pastor chega, prega, aquilo ali entra no ouvido e sai no outro, porque o que ele quer é a oração para você orar para ele ser curado, e pronto. No dia que ele for curado, ele nunca mais pisa nessa casa. Esse sujeitinho aqui, se ele recebesse Jesus Cristo falasse assim: ó, vai para casa agora, que eu vou orar agora, e o teu irmão chegar lá, e o coração dele vai se mover e ele vai repartir contigo. Pronto, ele ia sair dali, pronto, ia chegar lá, pegar o que ele queria, aquilo ali, e nunca mais pisar para ouvir Jesus Cristo. Entende isso aí? Porque o interesse dele estava em quê? Receber a herança lá do negócio lá, do terreno lá, da partilha entre ele e o seu irmão. E Jesus diz assim: olha, cuidado, que o valor de um homem não consiste na quantidade de bens que ele vai adquirir. Pensando na complexidade humana, ontem eu estava assistindo na TV Senado uma reportagem espetacular, uma história sobre a vida de Darcy Ribeiro, um grande intelectual e um professor, cara apaixonado pelo Brasil. Antes dele morrer, ele chegou com a médica dele e disse assim: eu quero ministrar uma aula para uma criança. Ela disse: olha, eu tenho um filho de 9 anos, tenho 3 filhos, tenho um de 9 anos, pode ser? E aí ele disse: pode, traga. E ele ministrou aquela aula para aquela criança de 9 anos. Eu fiquei empolgado com aquele documentário, uma coisa bonita, um cidadão voltado para a nação, um republicano, uma pessoa realmente uma alma valiosa. Se eu fosse avaliar o valor do homem desse, eu vou dizer que ele foi um grande educador, um educador fenomenal, um entusiasta, um cara cheio de plano, cheio de projetos. Ele que projetou os CIEPs, que depois tiveram o nome chamado Brizolão, uma alma interessante que passou por essa terra. Mas se eu for analisar a vida de um bebedor de cachaça, que todo dia toma cachaça, o cara todo dia toma cachaça, todo dia ele bebe, ele não passa um dia sem beber. Se perguntasse para mim: pastor, em que consiste a vida desse homem em beber cachaça? Porque é isso que ele faz, ele bebe cachaça todos os dias, cara. De repente, se eu visse, é quase que infinita a resposta para essa pergunta: em que consiste o valor de um ser humano? Para esse cara beber cachaça, para aquele entusiasta, o professor da ciência, era a educação, era a evolução da pátria, da nação, do Brasil, uma escola integral. Que coisa maravilhosa! Mas talvez se a gente olhasse para um cidadão, sabe em que consiste a vida desse ser humano? E rapaz, é só se drogar. Todos os dias se droga. Ele não vive outra coisa a não ser se drogar. Aí furta para poder se drogar. Faz qualquer coisa para poder usar droga. Em que consiste o valor dessa vida humana? Droga e drogas. Chega para uma mulher aí, para uma piriguete, e diz: em que consiste o valor dessa mulher? Destruir casamento. Ela vai destruir um casamento, está destruindo 2, 3, 4. Qualquer homem casado passar na vida dela, a tesão dela é por um casado. Em que consiste o valor dessa mulher? Destruir casamento, meu irmão. Arrebentar com casamento, com família.
Jesus deu um corte nesse homem e disse: cara, rapaz, você está por fora. A vida de um ser humano não consiste só em bens materiais, não, rapaz. Para com isso, rapaz. No caso desse cidadão aqui, desprezando toda a palavra, todo o ensinamento, por causa, sei lá, do valor de um terreno. Entende? Mas trazendo para cá, você aplica em N situações. O que consiste a vida humana? Uma vida tão preciosa, mas na hora que você olha assim para a vida de determinadas pessoas, meu Deus, qual o valor dessa vida? Qual é a dignidade que há desse ser humano, dessa situação? Daí o Senhor passa a falar, ele então emite aí uma parábola, ok? E essa parábola, pensando nesse ser humano aqui, nesse cidadão, no meio da multidão que lhe fez esse questionamento, Jesus tenta mudar a concepção dele, mostrar para ele que ele estava totalmente errado, desfocado, que ele deveria se voltar para os valores divinos, para ele, Jesus, para o Pai Jesus, para o Deus Todo-Poderoso, e não apenas para essas coisas tão pequenas, ok? Então Jesus profere essa parábola tão conhecida da igreja, e ele retrata aqui uma vida de um homem sem Deus. Um homem sem Deus. E lá no verso 16, diz assim: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então, essa vida sem Deus, ela poderá ser uma vida próspera. O texto diz que o campo desse homem produziu com abundância. A pessoa pode não ser de Deus e ser muito próspera, ok? Nós estamos aí na 24ª, se me falha a memória, etapa dessa operação Lava Jato. Então todas essas pessoas investigadas são pessoas riquíssimas. Oi? 27ª agora, vai desatualizar. 27ª. Todos eles investigados são pessoas riquíssimas. E se eu perguntar assim, em que consiste essa turma aí no Lava Jato? Em roubar, fraudar e fraudar. Mas eles são ricos. Muito ricos. E mesmo roubando, são riquíssimos. Mesmo sendo injustos, são riquíssimos. O Senhor Jesus diz aí, versos 17 e 18: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, construí-los-ei maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então essa vida sem Deus, ela pode ser, além de próspera, ela pode ser também empreendedora e repleta de conquistas, de realizações. O cidadão aqui sem Deus, o campo dele produziu muito, e ele então, um cara empreendedor, começou a pensar, a raciocinar consigo mesmo, com uma visão empresarial incrível. Ele disse: rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou arrebentar esses celeirozinhos aqui, pequenos, e vou construir mega celeiros. Eu vou
fazer um negócio aqui que vai ficar para a história. E ele fez. Ele pensou nessas coisas. Um homem sem Deus poderá ser um homem altamente empreendedor. Você pode ter certeza disso. Um grande empresário. Olha daqui para o Paulo Henrique na rede bancária, por exemplo. Ou na pecuária. O cara pode chegar assim, vamos botar aqui na pecuária e dizer, eu quero ter o melhor rebanho. O melhor rebanho Nelore do Brasil. Ou de outra raça. E ele terá, se ele quiser isso. E for atrás, e correr atrás disso. Um homem sem Deus. Segundo a parábola do Senhor Jesus Cristo, verso 19, então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, amados, um homem sem Deus, essa pessoa, ela pode ser cheia de satisfação pessoal. Como assim, pastor? Sem Deus pode ser cheia de satisfação pessoal. Uma pessoa autorrealizada, de bem consigo mesma. Ela pode adquirir uma segurança financeira de tal modo que nem pensar em passar por algum tipo de necessidade na sua velhice. Essa pessoa pode adquirir uma boa aposentadoria. Essa pessoa pode comer do bom e do melhor dessa terra. E essa pessoa pode divertir-se de maneira regalada e extravagante e sem Deus. Não é isso que Jesus está dizendo? Então, pastor, é tudo isso que eu quero. O senhor está falando aí, é tudo isso que eu quero. Eu quero ter uma vida desse jeito aqui. Eu quero ser próximo, quero ser empreendedor e quero me divertir para valer. Então vai para os infernos, rapaz. Fique à vontade, rapaz. Fique à vontade. Você está entendendo como as coisas estão trocadas na igreja, principalmente na igreja brasileira hoje? Aquilo que muitas vezes Jesus Cristo e a Bíblia condena, essa é a mensagem principal de muitas igrejas hoje, exatamente para atrair as pessoas como fiéis. Dá para cair a ficha? Então, uma vida sem Deus pode ser repleta dessas coisas. Você vai aí com um cara desse da Lava Jato, meu amigo. Teve um que disse que perdeu o sentido da vida, porque ele tinha apartamento em Nova York, Miami, iate, quadros e mais quadros, obras de arte caríssimas, e disse que não sabia mais o que adquirir. Os melhores vinhos, as melhores mulheres, as melhores prostitutas, tudo do bom e do melhor. E sem Deus, você pode ter certeza disso. Se nós mostrássemos, pudéssemos ter uma clareza da corrupção que alarmante, do rio de corrupção que está exatamente no subterrâneo dos governos, dos grandes centros. É só assim um respiro que a nação brasileira, pela misericórdia de Deus, está passando agora nessa 20ª etapa do Lava Jato, de desmascarar, passar 2 anos desmascarando essas corrupções. Mas o rio de lama é muito
muito maior, é imenso, você não tem nem noção como é grande. E essas pessoas são ímpias, essas pessoas não servem a Deus, essas pessoas são distantes de Deus, não estão nem lá para Deus, ricas, prósperas, bem-sucedidas e gozando a vida aí, tendo a melhor educação, a melhor saúde, a saúde que eu não tenho, você não tem, se a gente precisa do sistema público de saúde. Essas pessoas têm o melhor, os melhores profissionais ao seu dispor, tudo do bom e do melhor, e não serve a Deus. Só que eu gostaria de chamar a atenção finalmente para algumas coisas aqui. Porém, Jesus responde, eu acredito que Jesus responde mais uma vez a pergunta: em que consiste a vida de um homem sem Deus? Eu quero acrescentar agora esse sem Deus. Em que consiste a vida de um homem sem Deus? Nele que ele esteja rico, próspero e de maneira viva, de maneira a se divertir, de maneira regalada, como diz a Bíblia. Eu quero deixar isso bem claro no versículo 20. Vamos ler todos juntos no verso 20. Vamos lá, diz assim: mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Essa palavra aí, insensato, na minha Bíblia é louco. Não sei se tem assim na sua. Tem aí na sua? Louco. Ó doido, tu é doido, rapaz. Jesus disse: tu não passa do doido, rapaz. Um doido próspero, um doido, digamos assim, um doido empreendedor e um doido que gosta de se divertir. Mas tu és um doido louco. Tu não passa do doido, rapaz, do insensato. A ótica humana, a visão humana é uma e a visão de Deus é outra. Na hora que você vê o fulano e tal, você vai logo na rua: ô doutor. Mas para Deus diz: ó, esse é um doido. Na ótica humana, quando você vê dele esse tipo de espécie de gente, um homem abastado em todos os sentidos e tal, aí as pessoas ficam logo ovacionando essa pessoa, quase que adorando. Os pobres costumam pegar a última coisa que tem e ofertar para o rico, para poder agradar o rico e receber alguma coisa desse rico, pelo menos um parabéns, pelo menos um mero olhar. Que coisa medíocre! Talvez muita gente me interprete mal: pastor, o senhor é meio grosseiro com as autoridades e tal. Eu não sou grosseiro, para mim a autoridade, o cara tá bem aqui, eu pregando para ele, pode ser o resto do dia. Para mim ele é um homem igual a mim, ou qualquer um de vocês. Eu acredito que Deus enxerga a gente desse jeito. Pastor, você vai falar com o Barack Obama, você pode ter certeza, rapaz. Então eu vou falar com o Barack Obama como se fosse a minha filha, ou meu filho, ou você. Porque ele não passa de um homem, e ele vai se acabar, vai morrer, e vai só ficar na história. Deus vai chamar o Barack Obama, Deus vai chamar a senhora Dilma Rousseff, Deus vai chamar o governador Hélio Dias, Deus vai chamar a mim, pastor Alexandre. Ah, pastor, uma vez, mas Deus, quando Deus vai chamar o povo, pá, cai morto. Então, atentai-vos. Será se a vida de um homem consiste somente em curtição, somente em sexo, somente em prazer, somente em droga, somente nas conquistas intelectuais?
que Cristo queria falar para aquelas pessoas? Elas estavam dando um grande valor para coisas que realmente não eram perecíveis. Quantas vezes nós não damos um grande valor? Uma vez eu escandalizei um amigo meu, ele parou aqui em Campo Maior e disse: e aí, pastor, tudo bem? Eu digo: tudo bem. E ele foi e falou assim: rapaz, tem um curso aí de mestrado maravilhoso na área de teologia, vamos fazer. Eu digo: que jeito. Ele ficou triste comigo: rapaz, você não quer fazer mestrado em teologia? Eu digo: absolutamente não, rapaz. Mas por que, pastor? Vamos continuar estudando. Digo: rapaz, o que eu já aprendi no meu curso de bacharel em teologia já me traz muita responsabilidade. Para quê, rapaz? Isso aí, para mim isso é só título, rapaz. Eu quero viver o evangelho dia a dia, pastor fulano e tal. Eu não preciso desse tipo de autoridade, eu não preciso disso. O que eu precisava, Deus já, graças a Deus, minha graça, eu estou satisfeito, contente. Fique à vontade com o seu curso de mestrado em teologia. E aí, meu irmão, o homem vive atrás, correndo atrás das suas ambições pessoais. Qual é a tua ambição pessoal? A ambição desse pobre homem aqui era uma herança, um terreno. Mas qual é a tua ambição pessoal? A tua ambição pessoal. Vamos esquecer esse homem que é a sua ambição pessoal. Então, pastor, você está pregando aí, os crentes é a teoria da miséria. Não estou sendo miserável, não, rapaz. Se Deus quer que você, por exemplo, seja prefeito da cidade de Campo Maior, glória a Deus, seja prefeito, mas que seja a vontade de Deus, rapaz. E que o ato de você ser prefeito da cidade de Campo Maior tem um significado espiritual, porque senão isso não vai valer nada. Pastor, então quer dizer que eu não posso ser um grande empresário? Eu espero que tu seja um grande empresário e que Deus tenha um propósito em tornar você um grande empresário, porque senão você está aqui, meu irmão, está aqui, está relacionado bem aqui junto com esse cara aqui, ó, esse sem noção aqui, ó. Pastor Alexandre, eu espero que você tenha um grande ministério na sua cidade. Vou ter um grande ministério, se for a vontade de Deus, do meu Deus. Se Deus quer isso, se isso é projeto divino, porque se não for projeto divino, é do diabo, é Satanás. A Bíblia diz: tudo que não provém de fé é o quê? Pecado. Por mais que seja bonito, por mais que seja chique, por mais que seja legal, por mais que seja agradável à vista aos homens, mas é do diabo. Tudo que não provém de fé é do capeta. Tudo que vier para as tuas mãos, tudo que aparecer na vida de um servo de Deus tem que estar subjugado à vontade de Deus. É a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, você vai se tornar um bilionário e um grande irmão em Cristo, e você não vai se orgulhar por isso. Você vai continuar na mesma simplicidade e será uma bênção para o reino de Deus. Mas pelo contrário, será uma maldição. Uma maldição. Entende isso? Está claro isso? Então, muito bem, fique de pé. Eu acho que o recado foi passado. Em que consiste o valor de uma alma sem Deus? Loucura. Só insensatez e loucura. Por mais que essa pessoa aparentemente esteja bem, é só loucura. Eu gostaria de rever bem aqui o verso 20 em nome de Jesus. Vamos para o verso 20, vamos ler, vamos lá. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Essas duas perguntas. Sensato é louco, né? Jesus chama esse cara aqui de louco. E é louco mesmo. Duas perguntas que Jesus faz aí. Jesus fez, e assim:
que tens preparado? Para quem será? O que você tem preparado? O que você tem preparado? E o que tens preparado? Esse cidadão aqui, ele tinha preparado aqui, o que era que ele tinha preparado? Um grande celeiro, pelo menos esse era o projeto dele, um grande celeiro, cheio de cereais, trigo, feijão, milho, soja. Aí Deus diz assim: hoje eu vou te matar, hoje eu vou pedir tua alma, tu vai morrer hoje. Toda essa riqueza que tu preparou, é isso aí que tu tem preparado para mim? É isso aí que você tem preparado para mim? Soja, coisa, cereal. É isso que você tem preparado? E Deus pergunta assim: para quem será? Para quem vai ser? Será que Deus vai comer milho, arroz, cereal? Será que Deus vai consumir dólar, libra esterlina, real? Será que o Senhor o Senhor precisa disso aí? Tem gente que vai, se preocupa tanto e aí está com não sei quantos R$1.000 no banco. Sim, aí você vai morrer. Para que vai ficar mesmo esse dinheiro? Vão botar todo esse dinheiro dentro do caixão e enterrar você com todos esses recursos. É assim que a gente costuma fazer? Não. Você vai estar lá no meio da sua casa lá. Você não, só o seu corpo. Só aquele boneco aí, né? Vai estar lá no meio da casa. E lá no fundo da casa, na cozinha, já tem um povo se pegando no pau. No pau. Já tem. Você não, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Isso aqui não, isso aqui é meu. Se o fulano tal pensa que vai ficar com tudo, ele não vai ficar com tudo não. Para quem será? E o cidadão que tanto lutou, olha que trágico, está lá no meio da casa e não fala nada. Tu vem um banco desse, durinho e macio. E as pessoas brigando diabolicamente pela herança. Se possível, meter uma bala na cara do outro, já com raiva. Rapaz, mas que triste. Outros passam a vida toda envolvidos em adultério, só adultério, só pensa em adultério, adultério. Rapaz, quando Deus te chamar, aí tu vai chegar e dizer assim: como foi que tu preparou? Rapaz, eu adulterei com Carlos, eu adulterei, Senhor, com Sebastião, eu adulterei com o Robson. Sim, essas coisas adultério, não sei o que é isso aí não. Deus diz: não deu parte para adultério não. Então tu vai para o inferno. Vá para o inferno. Tu preparou para o adultério? Tem gente que tem preparado o adultério. Tem gente que tem vivido na mentira, ó. Na mentira o tempo todo, mente para a esposa, mente para o filho, mente para a filha, mente para o pastor, mente para o líder, mente para todo mundo, mentiroso. E aí quando Deus chegar: olha, hoje eu vou pedir tua alma, tu vai morrer hoje. Aí ele diz: o que tu tem preparado aqui? Mentira, Senhor, eu passei o tempo todo mentindo. Por que, rapaz? Eu menti o tempo todo, Senhor. Olha, eu menti para não sei o quê, eu menti ali. Tu vai para o inferno, o que eu tenho a ver com mentira, rapaz? Tu é doido? Olha que insensato de novo. Tu é louco, rapaz. E você, meu filho, o que você preparou para mim? Ah, Senhor, eu botei uma pistola 765 aqui, ó, Senhor, e saí, dei um tiro, ele na barriga do cara lá. Eu fui fazer uma parada lá, ele reagiu, tá? E rapaz, o que eu tenho a ver com violência? O que é que eu tenho a ver com morte? Com homicídio? Vai para o inferno, desgraçado. Dá para sacar. Você passou a tua vida matando as pessoas. Rapaz, o que é que nós temos preparado para isso aqui não para.
Quando Deus me deu essa mensagem, não para, o que eu tenho preparado para Deus? O que você tem preparado para Deus, rapaz? Agora, quando chegar lá, se você falar assim, Senhor, eu fui fraco, mas eu evangelizei, Senhor, eu me envolvi com missões, Senhor, eu amei missões, eu orei pelos missionários, eu estava lá, Senhor, apoiei o meu pastor, nós andamos juntos, nós evangelizamos, nós consolamos as pessoas, nós ajudamos as pessoas quando essas pessoas estavam carentes, estavam desabrigados, estavam sem roupa, nós vestimos. Senhor, eu fiz tudo isso, Senhor, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, Senhor. Deus vai dizer: bendito sejas, eu quero te abençoar bem, quero te dar realmente um descanso.